Salve galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Rodrigo do canal Rodrigo GSI, focado em pintura e polimento automotivo, e o tema desse vídeo é lixamento automotivo. No vídeo anterior eu dei algumas dicas para a escolha da lixadeira para polimento de faróis, e nesse vídeo aqui eu vou abordar o tema do ponto de vista do lixamento da pintura para você fazer a repintura. Eu vou passar uma visão geral sobre 4 ferramentas que você pode estar utilizando para fazer esse processo, para fugir do lixamento manual e fazer esse processo de uma maneira menos cansativa. Primeiro ponto, esmerilhadeira não serve para essa finalidade, a menos que você queira recuperar a peça deixando a chapa completamente exposta. Então, para o cenário geral que eu estou abordando aqui no vídeo, ela não vai se enquadrar. Começando aí então, pessoal, de trás para frente, ou seja, a quarta ferramenta que eu recomendo para fazer o lixamento é a politriz rotativa. Politriz rotativa aí, ou politriz lixadeira, como o pessoal vende essa ferramenta no mercado, ela é uma ferramenta de fácil acesso, com discos de vários tamanhos para você colocar lixas e boinas de polimento, e certamente isso aqui é um ponto positivo para você. Então você tem discos 1, 2, 3 polegadas, 5, 6 e até mesmo 7 polegadas para fazer a utilização dela para as mais variadas finalidades, incluindo aí o lixamento. Ela vai possuir o controle de rotação, que te dá uma ampla faixa de controle para você controlar o quanto você está lixando daquele material e removendo, de uma maneira até certo ponto bem segura. Você pode utilizar tanto lixas a seco ou lixas d'água, e é uma ferramenta que se enquadra muito bem naquele lixamento, naquele desbaste inicial da peça que você vai pintar, ou seja, onde você quer remover o máximo possível da camada anterior de produto aplicado nela, seja ele tinta, massa, enfim. Qualquer produto que você queira remover, deixando a carroceria e a chapa exposta. Ou o famoso a peça nua, como o pessoal fala. Todavia, essa máquina ela não é desenhada para fazer o processo de lixamento no teu dia a dia. O pó pode comprometer o funcionamento da máquina, ele vai entrar nessas engrenagens aí facilmente, especialmente se você estiver trabalhando num cenário de lixamento muito agressivo, removendo massa da carroceria, enfim, o pó vai atrapalhar e vai se depositar nas engrenagens da máquina. E também ela não é uma ferramenta adequada para as etapas do lixamento onde você precisa de um alto padrão de acabamento, como, por exemplo, quando você está lixando um fundo PU. É muito fácil de você cavocar esse fundo, ou seja, ondular a peça no momento do lixamento, mesmo que você esteja utilizando uma interface de espuma. E também é muito fácil de você remover demais esse fundo e acabar tendo que reaplicar ele novamente. Outro ponto é que ela é uma máquina pesada, uma máquina grande que vai dificultar o teu trabalho em toda a lateral do veículo, por exemplo, se você estiver fazendo um lixamento para você repintar o carro inteiro. No terceiro lugar eu elenquei a politriz rotorbital para fazer esse trabalho. A politriz rotorbital ela tem basicamente as mesmas vantagens da politriz rotativa, também tem o contra de ser uma máquina levemente mais pesada e mais desembolsada para você fazer esse processo do lixamento, e também o fato de você ter uma máquina não desenhada para comportar aquele pó do lixamento, podendo ser utilizada também com lixas a seco ou à base da água, tomando cuidado com o excesso de pó no momento do lixamento. Todavia aqui, além de você possuir também os suportes 1, 2, 3, 5 e 6 polegadas para fazer a utilização das mais variadas lixas que você quiser utilizar no teu processo da repintura, você vai estar trabalhando com o mecanismo rotorbital de lixamento. Então esse é um mecanismo mais suave, extremamente recomendado para as etapas de acabamento final do processo de funilaria e pintura. Como eu já dei o exemplo ali anteriormente do fundo PU, ela se enquadra perfeitamente para você fazer a utilização do lixamento também do fundo PU e até mesmo para o lixamento da pintura para receber o polimento. Além, é claro, dela possuir também o controle de rotação, que te ajuda muito, especialmente nas etapas de acabamento final. E mais um pontinho aí, talvez negativo para essa máquina, é que ela é
cara, ela é muito mais cara, por exemplo, do que uma lixadeira rota-orbital de entrada que você opte aí para fazer o teu processo de lixamento. Todavia, você vai poder utilizar ela também para fazer o processo do polimento e acabamento final de uma maneira muito efetiva, coisa que tua lixadeira rota-orbital não vai fazer. Então esse tipo de cálculo aí é interessante você fazer também na hora que você vai investir na ferramenta. Não vai faltar força no lixamento na área da funilaria e pintura, todavia ela não vai ter o mesmo poder de remoção de tinta que uma politriz de lixadeira rotativa vai ter também, pelo fato do movimento do lixamento ser muito mais suave pelo mecanismo roto-orbital. Então, para você deixar, por exemplo, a chapa exposta do carro inteiro, ela vai trabalhar muito mais lenta do que uma politriz de lixadeira rotativa. Dando sequência aí, no segundo lugar eu elenquei uma lixadeira de palma simples, uma lixadeira orbital simples com o segundo lugar. Da mesma maneira que os outros mecanismos roto-orbitais, ela não vai ser uma lixadeira legal para você chegar na lata de uma maneira bem rápida, mas vai servir para isso também. Com ela você tem a vantagem de encontrar lixa muito fácil, você vai comprar qualquer folha de lixo e você vai poder utilizar nela tranquilamente, então a operação dela é muito barata. Eu costumo dizer que o custo-benefício dela é muito bom e o custo de operação dela é muito barato, tanto em compra de material quanto na utilização dela também. Vai te dar um bom acabamento, desde que você tenha bastante cuidado, você pode utilizar com lixas d'água também, pode utilizar para o desbaste inicial, para o lixamento de massa e para o lixamento também do fundo, na etapa final do processo da pintura. Todavia, aqui você vai apanhar bastante porque ela não tem uma interface desenvolvida para esse tipo de prato da lixadeira. Então, eu já mencionei nos vídeos anteriores um mecanismo de contorno para você colocar uma espuma ali que serve como base de apoio e almofada, suavizando esse lixamento e servindo bem para você fazer áreas de contorno. Todavia, a tendência dela é ficar escapando no momento que você está fazendo o lixamento. Então, para um lixamento, por exemplo, de um teto de um carro, de um capô de um carro, ou do carro inteiro para você fazer o processo da repintura, talvez isso te atrapalhe um pouco e te enche o saco, dificultando um pouco o teu trabalho. E já que a gente entrou nesse mérito, um ponto positivo do lixamento utilizando esse mecanismo aí com a lixadeira orbital é o fato dessa espuma não possuir velcro. Então ela se molda muito bem os mínimos contornos que você tiver numa peça. Por exemplo, está pintando ali uma soleira de porta e você precisa entrar numa área de contorno muito crítica, com ângulo de curvatura muito crítico, como por exemplo um capacete, dá para dar um bom exemplo aí. Você tem uma moldagem dessa lixa, dessa interface em conjunto com a lixa, muito melhor nessa superfície. Então isso significa na prática que você pode utilizar ela para fazer o lixamento dessa superfície sem ter problemas, com o máximo possível de contato da lixa naquela peça e com o máximo possível de adequação àquela superfície, lixando bem, não deixando falhas e inclusive funcionando talvez até melhor do que um lixamento manual utilizando um taco. Tá curtindo o vídeo aí? Deixe seu like, já crava o dedo no like aí, posta seu comentário e diz para mim como é que você faz esse processo ou qual lixadeira que você vai comprar para fazer esse processo aí de uma maneira automatizada. Pô, se não é inscrito no canal aí, é hora de você se inscrever, ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades relacionadas ao tema pintura e polimento automotivo que eu postar aí no canal para você. E por fim, o primeiro lugar aí a gente tem as lixadeiras rotorbitais. Esses modelos, eles na maioria dos casos vão possuir o controle de rotação, então é interessante que você opte por um modelo que tenha controle de velocidade, para você poder utilizar ela tranquilamente em todas as etapas do lixamento. Mesmo o probleminha anterior, a etapa de desbaste, onde você quiser expor a chapa, ela fica um pouco mais demorada de você trabalhar. Todavia, ela vai ter aqui, na maioria dos casos, o mecanismo de coleta de pó, o que te ajuda muito a fazer um lixamento completo de um veículo de uma maneira bem eficiente, sujando pouco o ambiente e facilitando o processo de limpeza e inspeção da peça durante o lixamento. Essas lixadeiras, embora elas tenham uma potência menor, por exemplo, do que uma politriz roto-orbital, ela é muito mais leve também, facilitando a empunhadura, a visualização da área que você está lixando e facilitando o teu trabalho também.
vai se prestar para fazer todo o lixamento inicial, lixamento de massa e também o lixamento da pintura antes de fazer o polimento. Todavia aqui você tem que tomar um pouco de cuidado com lixas d'água. Para mais detalhes sobre isso, você confere aí na descrição todo o material extra que eu já dei detalhes a respeito disso nos vídeos anteriores. Aqui como desvantagem a gente tem o fato de normalmente não ter os pratos menores para fazer áreas menores e áreas mais detalhadas, como é o caso dos suportes 2, 3 polegadas ou até menores. Outro ponto negativo aí é que se você quiser, por exemplo, comprar um suporte, um disco, um prato 6 polegadas para uma lixadeira que originalmente possui um suporte 5 polegadas, você dificilmente vai conseguir achar um modelo compatível com a tua lixadeira rota orbital elétrica. Então, não é tão simples você alterar o suporte como é, por exemplo, simples de você alterar o tamanho de um suporte de uma máquina politriz rota orbital ou de uma politriz lixadeira rotativa. Não é o mesmo encaixe. E normalmente cada fabricante desenvolve o suporte, desenvolve o encaixe específico para a máquina que ele está produzindo, não sendo compatível, por exemplo, de uma máquina de uma marca para outra e de um modelo para outro também. Salvo as lixadeiras pneumáticas, que daí o papo é diferente. Nas lixadeiras pneumáticas aí, o grande fator de empecilho de você utilizar uma dessas aí é o fato de você precisar de um compressor de grande volume de ar e grande produção de ar também, o que acaba se tornando inviável para gente que faz esse tipo de serviço em casa. Mas já adianto que as lixadeiras pneumáticas elas têm um custo muito mais barato, um custo de operação muito mais barato também, e elas são mais fortes do que as lixadeiras rotorbitais elétricas. Se você quer mais detalhes a respeito disso, tem um vídeo aí na descrição também que eu falo detalhadamente sobre essas diferenças. E inclusive a mini lixadeira rotorbital pneumática aí pode ser utilizada com discos de lixa muito pequenos, utilizando suportes pequenos que são de fácil acesso, você consegue trocar eles tranquilamente, partindo de um suporte aí de 1 polegada ou até mesmo meia polegada, até os suportes 3 e 4 polegadas. E agora uma dica muito legal para você que está acompanhando o vídeo até agora. Se você está tendo problema de rabinho de porco durante o lixamento com a rota orbital, verifique aí o alinhamento dos furos da lixa com o teu suporte ou com a tua interface, porque pode ser esse aí o pulo do gato para você resolver esse problema. Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Dê uma olhada no clube de membros do canal aí. Se possível, seja assinante do canal para ter acesso ao conteúdo exclusivo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e postar aí nos comentários o que você achou do vídeo. Deixo aqui meu forte abraço, meu muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.